Olá! Vamos começar mais um episódio do Emergência UAI, o videocast que é produzido e idealizado pela Abramed Minas Gerais. A gente está muito feliz com mais um episódio só de mulheres, vocês vão entender quem está aqui já já. Para começar, quem está aqui ao meu lado, Vivian. Obrigada, Vivian, você é a nossa entrevistadora convidada. Se apresente, por favor. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Nath. Meu nome é Vivian, eu sou médica emergencista pelo Hospital João 23, sou emergencista pediátrica em formação pelo João Paulo II e também sou médica atuante no SAMU de Belo Horizonte. Obrigada, viu, pela presença. E aí, agora a gente apresentando os convidados, vocês vão entender qual que é o tema do episódio, mas a gente ainda não vai dar spoiler. Vou apresentar a nossa primeira convidada, Daniela Moraes, enfermeira, doutora e mestre pela UFMG, especialista em urgência e emergência, titular de emergência pela COBEM, fellow da Abramed, especialista em enfermagem especial, enfermeira do SAMU, coordenadora do NEP SAMU Macro, docente da UniBH, coordenadora do Departamento de Enfermagem da Abramed Regional de Minas, instrutora da CLS, colaboradora da Câmara Técnica do Corém, na área de urgência e emergência, e colaboradora do Grupo Técnico do Ministério da Saúde para atualização dos protocolos do SAMU. Ui, tive que respirar aqui, Dani. Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre algo que eu gosto tanto. Vivi, apresenta para nós. Então, a gente também tá com uma colega super especial, a Paola, né? Paola é também médica emergencista, né? Formada pelo HC de Minas Gerais, UFMG. Médica atuante também no SAMU e no Hospital Risoleta Tolentino Neves. É isso mesmo. Tô trabalhando no SAMU já tem um tempinho, né? E, assim, é a minha área preferida de atuação dentro da emergência. Então já deu para entender, né? Nosso tema hoje é pré-hospitalar e vai ser muito bom falar sobre isso com vocês. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, nosso videocast chama Emergência UAI. Então, UAI, Vivian, entrevistadora aqui também é entrevistada. UAI, emergência. Por que você escolheu emergência? Então, emergência veio de uma forma natural de querer estar no momento mais difícil da vida das pessoas, né? Fazer diferença naquele momento de maior dor, de maior dificuldade, né? E a emergência me encontrou no momento em que eu gostava daquele momento de emoção, de maior gravidade, do paciente que precisava de mim ali naquela situação de agir rápido, né? Seja no paciente adulto, idoso ou criança, neonato. Eu queria fazer diferença para todos os pacientes, todas as idades, né? E tá trazendo não só a medicina, mas também apoio, acolhimento, né? Quando não pudesse curar, que eu trouxesse pela mesma palavra de consolo, né? Nossa, legal. Algumas coisas que eu me identifico aí demais, né? Gosto de transformar, desafio, empatia. Legal. Paola, já pensou por que você... Emergência UAI? Por que emergência? Eu acho que desde a faculdade eu sempre gostei do modo do raciocínio do emergencista, que é algo objetivo. Eu faço isso, deu certo, mudo minha estratégia, tem que ser algo mais imediato, um pensamento assim, uma tomada de decisão mais certeira, assim, mais definida, com mais segurança, assim, não dá muito tempo, tem hora que não dá tempo de ficar pedindo opinião de muito especialista ou ficar consultando um colega, principalmente no pré-hospitalar. Eu acho que eu gosto, assim, eu adoro essa adrenalina, essa pressão, essa coisa, eu tenho que resolver. Eu gosto muito. E você, Dani? Acho que vai muito de encontro, né, com o que a Vivian e a Paola falaram, né? Eu, particularmente, eu estou também na emergência por opção, né? Estou no SAMU por opção, já vou completar 20 anos aí rodando na USA, né? Algo que eu gosto muito, assim, por escolha mesmo. E a emergência é um setor que não tem rotina.
Né? Então, eu vou para o plantão sem saber o que eu vou atender e como que vai ser o dia, né? E isso é o que me encanta e é o desafio, né? De você, às vezes, não saber o que você vai atender, de você chegar e ter que avaliar rápido, é o raciocínio clínico muito rápido e ter que tomar decisões assertivas e rápidas, né? Então, eu acho que isso é o que me encanta em relação à emergência e fazer a diferença na vida do outro, né? Eu sempre falo que a gente vai para o plantão, eu atuo lá nas ocorrências e sempre saio com a consciência tranquila de que tudo que poderia ter sido feito para o paciente foi feito, legal. Independente do desfecho. Isso é legal. Isso é bom, né? Vocês 3 são emergencistas que atuam, né, no pré-hospitalar. Só eu que não. Então, eu vou ter um monte de perguntas aqui, viu, Vivian? Você me ajuda aí vamos lá. nas perguntas. Inclusive, assim, eu atuei pouquíssimo, assim, das vezes que eu atuei em pré-hospitalar foi porque eu trabalhava em algum hospital que o hospital tinha que prestar esse tipo de assistência e o mês que eu ia rodar, eu tava grávida, não consegui rodar, mas é uma área que eu acho que eu ainda quero, sabe? Um dia, acho que ainda vai dar tempo. Eu ia falar isso agora. É viciante, de fato. Por que é uma cachaça? Conta pra nós, gente. É bom demais. Essa questão da adrenalina, você não sabe o que vai acontecer. É muito dinâmico, porque o intra-hospitalar, a gente fica fechado dentro de uma sala climatizada, você não sabe se tá sol, se tá chovendo. Muito mais controlado, né? E o pré-hospitalar é nada controlado. Assim, às vezes você vai, chega num lugar, não tem nada daquilo que foi descrito, ou então é muito pior do que aquilo que foi descrito no chamado. E bem você dinâmico. é desafiado a todo tempo. Exatamente. Né? E te exige muito. Né? É o desafio de você ter que, ao mesmo tempo, você atende agora um surto, você libera, daqui a pouco você vai atender uma criança, daqui a pouco você vai fazer uma interhospitalar de um paciente crítico, na hora que você assusta, você está no meio da rodovia atendendo um trauma. Nossa. Né? Então, assim, é muito bom. Nossa. E como que é, assim, para quem não entende nada sobre o pré-hospitalar, como que tá por trás, né, até chegar esse momento que vocês estão lá na rodovia atendendo um trauma? Como que é o funcionamento? Quantas não, né? Mas quais são os passos até chegar a esse atendimento final aí? Vocês conseguem explicar um pouquinho para, sei lá, quem tá pensando em pré-hospitalar, quem não tem a menor noção? Existe uma regulamentação, né, para o pré-hospitalar. Então, tem uma legislação do Ministério da Saúde que regulamenta todo o serviço, né. Dentro dessa legislação, tem as categorias profissionais que atuam, né, no pré-hospitalar. Lá tem as atribuições, qual que é o perfil que é exigido, né, e exige muita dedicação e formação, né. Às vezes, pessoal, eu sou docente também do curso de medicina e da enfermagem, e às vezes os alunos querem, às vezes optam, né, falam assim, meu primeiro emprego eu gostaria de ir trabalhar na ambulância, numa unidade de suporte avançado. Eu falo, olha, lá não é lugar para isso. Para primeiro emprego, né? Não, né? Então, às vezes a gente até orienta, né, você gosta da emergência, acho super legal, eu também, né, escolhi a emergência para mim, mas primeiro busca outro setor, né, da emergência para depois chegar no pré-hospitalar, né, porque eu sempre falo assim, eu acho que é isso que é o desafio que a gente gosta, né, quando eu estou lá no pré-hospitalar, não tem outro enfermeiro para estar comigo, para estar me apoiando ali, da mesma forma que não tem outro colega médico para estar com ele apoiando, né? Então é a gente que tem que fazer, é diferente de uma unidade fixa que você tem mais de um enfermeiro, você tem vários técnicos de enfermagem, às vezes mais de um médico para todo mundo ali, às vezes em cima de um paciente, e você tem que tomar as decisões ali, porque não vai ter ninguém para tomar essas decisões para você. E isso exige uma bagagem, né, de conhecimento científico, de conhecimento técnico e de habilidade também, né, e de capacidade de também saber trabalhar em equipe. Interessante, já está começando a falar das diferenças, né, do pré para o intra-hospitalar, porque não em todos os lugares, mas em grande parte, quando você está de plantão, né, numa sala de emergência, tem os colegas, né, mesmo que não tiver o colega ali, tem ali do lado o CTI, ou dá tempo, às vezes, você chamar alguém. Agora, na ambulância, é você e o colega ali da equipe, né? A equipe. E por isso que exige, né, essa qualificação de quem vai estar lá, né, tem que ser qualificado, né? Não pode simplesmente achar, porque o macacão é bonito, é legal a sirene, né? Está dentro de uma ambulância, mas é muito sério, né? Assumir aquele plantão ali.
Acho que muito se pensa, às vezes, que saber... eu sei a CLS, eu sei o PAUS, eu sei, né, o ATLS, acho que eu tô pronto, né? E não é bem isso, a gente tem que saber muito mais além do que isso, Nossa, né? com certeza. E é outro mundo mesmo, né? Até de cursos que a gente tá falando, esses cursos nem muito bem são desenhados para esse momento do pré, não contempla isso, né? Isso Assim, que as meninas falaram, que cada atendimento é único. E a gente aprende todos os dias. E uma questão que eu falo, assim, em relação ao pré-hospitalar, é o local onde se processa o cuidado, onde se processa a assistência, que existe essa particularidade. O paciente crítico chega na sala de emergência, né? Esse paciente, ele entra para dentro da sala de emergência, você tem lá médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, né, atuando em cima desse paciente, e o acompanhante, ele fica lá fora. Né? E agora não, a gente vai atender dentro do espaço, do ambiente do paciente. Como é que vai pedir licença, né? Não tem jeito, casa. Com o familiar do lado. Às vezes, assim, a gente tem que lidar, né? Não somente com o sofrimento, mas com a agressividade também, né? Dos populares, dos familiares. E você tem que ter inteligência emocional para poder saber lidar com isso. Porque eles estão desesperados, né? E é dentro do esperado. Ninguém vai chamar um pré-hospitalar, especificamente nós aqui que somos do SAMU, né? Ainda mais o SAMU, que é um serviço público, né, nacional, ninguém vai chamar porque tá bem, né? Então, assim, é muito complicado, principalmente quando envolve criança. Nossa, esses atendimentos, eu falo assim, que a gente, logicamente, tem muito a evoluir, mas a população, quando tem esse tipo de atendimento, né, de urgência e emergência em pediatria, né, nessa faixa etária pediátrica, tem uma comoção social maior. Acho que a própria equipe, né, a maioria da equipe tem também, né, familiares nessa mesma faixa etária, então às vezes fica muito mais comovido também com aquela situação. Então é atendimento, né, que tem uma carga emocional muito maior. É pesado, por isso que tem que saber lidar, né, com isso, ter a inteligência, né, emocional, saber, assim, estabelecer o que é de prioridade para tomar as decisões assertivas e deslocar rápido para o hospital, porque o melhor lugar não é dentro da ambulância, dentro do hospital, mas também não é simplesmente pegar e correr, senão não precisa de ter um médico, de ter um enfermeiro, qualquer carro dentro de uma unidade faz, de suporte avançado, qualquer veículo faria isso. Ó, já tô repensando, já mudei até a minha cara aqui, esse negócio de atender criança, já começa a ficar com calor aqui. E tem a questão da expectativa de quem chamou o SAMU também, porque às vezes quem ligou não passou a informação adequada, então quando a gente tá perguntando e o solicitante fala, mas para de perguntar, manda logo a ambulância. É porque a gente quer triar e mandar o melhor dispositivo, né? E tem uma outra coisa, né? Eu sempre faço quando eu vou falar sobre pré-hospitalares, eu faço uma dinâmica com os meus alunos. Eu falo assim, olha, agora nós vamos parar aqui 10 minutos para vocês mexerem no WhatsApp. Né? Aí eu falo, acabou o tempo. Vocês conseguiram? Não, Dani, né? Não, ainda falta uma... Beleza, agora você imagina você ficar 10 minutos com um familiar seu aguardando uma ambulância. É uma eternidade. Você perde a noção de tempo, né? Você estava falando do desespero. Eu lembro uma vez que eu não era médica ainda. Acho que eu estava na faculdade. E aí, teve um acidente. E meu marido estava lá no acidente, mas ele não era o acidentado. E ele ligou. E ele não conseguia falar o endereço. E aí ele ficou bravo. Porque tem um acidente, vocês têm que vir. Não, mas eu preciso do endereço. Como é que eu vou chegar? Porque na hora do desespero, você não raciocina direito. As pessoas perdem a noção do tempo. Então, às vezes, acha assim, desligou o telefone e acha que a ambulância já vai encostar, né? E a ambulância desloca por terra, né? Pega trânsito, né? Pega trânsito. E às vezes, na hora que a gente chega, a gente já é recebido mesmo de forma agressiva. Assim, que demora, né? E aí você tem que saber lidar com isso. mais de meia hora e vocês só chegaram agora. Ah, que ótimo, né? Deve tem algum segredo para lidar melhor com esse tipo de situação? Quando o familiar está um pouco mais exaltado? O que a gente procura fazer é focar no paciente. Entendeu? É focar no paciente, é não dar ouvidos, não é que você vai ignorar o solicitante, não é isso, né? É de falar, né? Olha, cadê o paciente? O que está acontecendo? Né? E de não, porque senão, se você começa a discutir, você começa a justificar, não é isso, tem minutos que nós deslocamos, né? Não adianta. Ele não vai entender. Não vai entender e o paciente está esperando para ser atendido. Então, aí tem que ser a tal da compaixão mesmo, né, gente? Vocês já ligaram? Vocês já tiveram que ligar alguma vez? Porque eu já liguei para um familiar e era assim,
cadê esse povo É que uma não eternidade, chega? não Não é? tinha como eu resolver. É. E não tinha como. É uma eternidade. É uma eternidade, E quando a gente sabe chegou, disso. não conseguia resolver também. Porque tinha que ser uma outra. Meu Deus, é uma eternidade. Isso é Aí se você difícil, se coloca aqui, ó. Ele tá bravo comigo, é porque ele tá precisando que resolva, que ele ama esse Sim. paciente. Não é comigo. Mas não, gente, tem que E às respirar umas vezes, 15 vezes, E né? às vezes tem vezes, assim, a gente vivencia isso lá na USA, né? Que às vezes é 3 horas da tarde, você tá rodando o dia inteiro, você não almoçou ainda, né? O xixi tá assim, pingando, Nossa, mas não deu tempo de ir no sonda. banheiro, né? Faltando uma sonda. Aí você chega pra atender, aí você é recebido com agressividade, né? Mas mesmo assim, você ainda tem que respirar fundo e falar assim, não vou cair, né? Do solicitante, vamos atender o paciente, cadê o paciente, o que tá acontecendo? E aí depois ele vê que a gente tá ali, né? A equipe é séria e tá ali atendendo o paciente, aquilo ali passa. Afinal das contas, vai virar um pedido de desculpa. Ele vai vendo o geralmente atendimento sim. fluir e percebe, assim, que mudou a prioridade. E, assim, a gente tem que lembrar que a gente tá na casa do solicitante, Isso. né? Eu não posso chegar lá e ser agressiva com ele, assim. Lógico. Além dele estar numa condição ali muito estressante pra ele, que ele não compreende o que tá acontecendo, ao contrário do profissional da saúde que consegue olhar na cena e definir prioridades, é a casa dele. Então, assim, a gente chegar e desrespeitar, ou querer peitar, ou responder aquilo ali, acho que só piora mais a situação, assim. Mas no início dava vontade? Assim, teve sempre que... dá. Não, Depois- sempre dá. No início não, ainda dá, né? Sempre dá, Sempre. né? Mas a gente tem que ter essa inteligência emocional. E é propósito, né? Pensar, eu tô aqui pra Acho que quê? a palavra é essa mesmo. Nós somos os profissionais ali e a gente tem um certo treinamento para lidar com esse tipo de lidar com situação. Infelizmente, aquilo ali é uma situação inusitada para aquela pessoa, né? E é uma situação crítica. Então, ela vai reagir e não tem treinamento para isso. E agora eu fiquei curiosa uma coisa, porque você falou do 3 horas da tarde, sem almoço. E aí, se um dia tá chamando sem parar e não deu tempo de almoçar, você fica 12 horas sem almoçar? Eu nunca fiquei 12 horas sem almoçar. Porque a gente sempre, nem que para na padaria pra comer um pão de queijo, a gente come. Engolir, né? Entendi. Engolir, assim, não digo almoçar, vou corrigir. Eu nunca fiquei sem alimentar. Tá, Né? tá. Sem almoçar é meio Melhor. padrão, Vamos né? corrigir, sem me alimentar. Mas a gente para, nem que seja assim, compra um salgado, vai comendo. Mas porque existe uma orientação, pelo menos dentro do SAMU de Belo Horizonte, mas isso é uma coisa que geralmente eles divulgam isso para os hospitalares, é que a partir do momento que você recebe o chamado é a ocorrência, né? Para ir ao atendimento. Para ir para o atendimento, você tem até 60 segundos para iniciar o deslocamento. Então, ou seja, chegou o atendimento, a obrigação é de você se deslocar rapidamente para a ambulância, porque um dos indicadores que a gente tem no serviço e o que vai fazer a diferença para o paciente é o tempo-resposta da ambulância. Essa ambulância tem que chegar rápido. E aí não tem aquela história assim, eu vou acabar de almoçar, Não dá. ou então, eu vou aqui primeiro fazer... Não existe isso. Porque já tem um tempo antes de chegar até você, né? Que é o que a gente tava falando da primeira pergunta, assim. Sim. Liga, passa para um regulador, depois passa para outro, que é até ele designar quem tá mais próximo, quem... Então, já Não tem teve que jeito. deixar prato no meio do caminho. Sempre, Isso é quase bem sempre. comum. Bem comum. Isso A é gente muito até comum. brinca assim, chegou, come enquanto dá tempo, dorme enquanto dá tempo, e na hora de comer, começa aquela pela carne. proteína. Aham. Porque é o que vai dar mais saciedade. verdade. E depois você vai pro restante. Exatamente. Não, interessante. E aí, assim, às vezes você sai fora do ritmo, né, do dia do plantão. Porque às vezes você tá acostumado a almoçar num certo horário, ou jantar num certo horário. Tem dia que, se eu estou lá na minha base, 11 horas da manhã, vamos comprar almoço? Vamos comprar almoço. Vamos de uma vez. Porque Né? tá... Vamos de uma Exato. vez, porque a gente almoça na hora que a gente quer. Vai que ou não vai janta dar na hora, tempo. né? Na hora que pode. Né? Então, existe essa particularidade. Por isso que para hospitalar, Sim. né, é muito legal, mas assim, tem esse outro lado. Perfil, né? Ou você ama ou você detesta. Tem horário de chegada e não tem horário de Exatamente, saída. exatamente. Pois é, essa é outra Não tem horário de pergunta. saída. Então não dá pra marcar compromisso no Não. dia do plantão A não depois. ser que você Pode ser um possa compromisso que você pode cancelar. chegar atrasado Ou também. chegar atrasada. Exatamente. Porque podem te chamar não 5 tem pra hora Pode. de ir embora. E Pode. aí E vai. Se o Pode. rendimento não chegou, a ocorrência é E sua. o tempo de atendimento é variável, né? Então pode ser 1 hora, pode ser mais. Você não tem horário para poder sair, né? Então, é diferente, às vezes, de uma unidade fixa, né? Que você sai no seu horário, seu né? colega chega Seu lá. colega chega e tudo. Não, lá não. Difícil. Eu tenho um plantão fixo na quinta.
meu plantão é diurno. Dificilmente eu estou às 19 horas na base para trocar o Pra ir plantão. embora. Tá atendendo alguém e vai Sempre demorar. na rua, sempre na rua. Então, eu falo que o dia do meu plantão é um dia que eu não posso marcar nada. Ou se eu vou marcar, tem que ser algo que eu possa cancelar ou atrasar, né? Então, não adianta você emendar plantão e para deslocar, porque não tem jeito. Porque, às vezes... Emendar plantão só se continuar. Só se continuar. E aí você se rende, né? Você se rende. Porque, às vezes, você tá lá 10 para 7 e entra uma ocorrência que você vai gastar, às vezes, para chegar no local, assim, um deslocamento longo. Como já aconteceu comigo, assim... em tempos mais antigos, de deslocar quase por volta das 18h30, entrou um acidente na Serra do Cipó, numa época que não tinha tantas ambulâncias, de voltar 22 horas para passar o plantão, entendeu? Então, assim, isso acontece. Não adianta você falar assim, mas meu colega tá ali, daqui 10 minutos ele tá chegando, nada disso. E vocês acham, então, que tem que ter um certo perfil ou alguma coisa assim? Por exemplo, eu das 5 para 7, eu tô com a minha bolsa esperando a pessoa que vai me render para ir embora. E se chega atrasada, eu já começo. Então, eu nem deveria estar dando plantão, né? Se eu sou assim. Mas, vocês acham que tem que ser mais de boa ou não? Tem de tudo Eu acho que eu o sempre horário é tenho... importante. Existe um acordo de cavalheiro, né? Exato. Assim, a gente eu tenta sempre chegar tenho a cedo. delicadeza de chegar meia hora antes, porque se... Nossa, é muita delicadeza, gostei. Porque se acontecer isso, eu já estou lá para assumir o plantão do meu geralmente colega. É assim, A gente chega pelo menos 15 minutos, ou 15 sempre minutos. tenta chegar. Aí foi muito engraçado no meu último plantão, que meu colega que veio para me render, aí a gente foi parando e falou assim, nossa, onde que vocês estavam, né? Cheguei às 18h20, né? Falei, minha filha, às 18h20 a gente estava longe já, né? Então, assim, existe meio que esse acordo da gente chegar assim, 15 para 7, 20 para 7, né, que seja 7 da noite ou 7 da manhã, para poder render o colega, porque a gente sabe que se entrar uma ocorrência no final do plantão, isso pode impactar umas 2 horas. Né? E a gente sente até uma culpa, né? Se vocês são assim. Se sente culpado. Porque às vezes quando você chega, eu sou assim, quando eu tô chegando, quando eu olho a ambulância não tá lá, eu falo assim, meu Deus do céu. Devia ter chegado antes. Nossa, que hora será que eles saíram? Que hora será que eles foram empenhados? Se eu tivesse chegado alguns minutinhos antes, eu sempre penso. Aí eu falo assim, aí a primeira coisa, quando o pessoal chega, que hora vocês foram empenhados? Não, Dani, né? Foi 6 e não sei quanto. Ai, eu falo, tá bom. Né? Você sente aquela culpa mesmo. A gente devia levar essa cultura pro hospital, né? Porque eu geralmente fui com minha bolsa 5 para 7, mas vou embora 7h40. Porque tem que passar o plantão inteiro. O colega não chega. Vamos trazer, gente, essa cultura do pré-hospitalar. Apesar de correr o risco de você ser empenhado no finalzinho do plantão, a passagem de plantão é muito sucinta. Em relação a materiais que a gente usou. Porque não tem paciente pra passar, né? A não ser que tenha alguma pendência. Ou então, a central pediu alguma coisa, a ambulância vai ter que ir pra manutenção. Pra resolver alguma coisa, ou repor algum material que não deu pra repor. É muito rápido. Porque 60 segundos pra ir, se tiver que ir, vai. Numa pessoa, né? É muito rápido, mas tem uma outra questão, né? De quem tá assumindo o plantão, que tem a responsabilidade de fazer o checklist, né? E aí a gente sempre a gente sabe que isso não é uma premissa que as pessoas seguem, né? Mas a gente sabe que o checklist ele é uma responsabilidade da equipe. De verificar se todos os equipamentos estão funcionando, se todos os materiais estão todos prontos. Então tem que conferir tudo que tem dentro da ambulância. E todo mundo confere junto? Como é que é? É importante lembrar que não é só do enfermeiro. Da equipe. Isso que ela tá falando, da equipe, né? Porque o condutor tem que olhar a questão do carro em si. Não adianta, a gente olha não adianta você passar para mim e falar que tá tudo ok. Né? Eu tenho que novamente conferir, né, e me certificar que realmente está ok. Né? Então, assim, a responsabilidade ela é da equipe, a gente sempre fala isso, né? E aí depende de quem está na equipe. Eu, particularmente, assim, eu falo brincando que eu tenho uma vida muito boa, porque eu tenho um colega que é super parceiro. Né? E aí eu até brinco, a gente fala assim, né? Às vezes fala assim, eu vou te ajudar a fazer o checklist. Não, você não me ajuda. Você participa. É diferente. É igual né? o pai ajudando na criação. Não ajuda, não. Participa. Você faz sua parte. Né? Porque é parte da equipe. Então, a responsabilidade ela é da equipe. Porque tem situações, por mais que o enfermeiro ele fica muito com o material, né? Mas é importante o médico também participar desse checklist, saber onde estão as coisas. É isso que eu ia falar porque não tem ninguém para ficar entregando na mão. Então, por exemplo, né? As meninas a Dani tá pegando um acesso. Nós vamos entubar um paciente. Você que pega a bolsa. Dani,
Enquanto eu tô pegando essa, Dani, monta prepara pra tubo mim aí pra o mim. tubo, Tem jeito não. monta o laringo. Não tem dá, jeito, eu não tenho tem que fazer. como. É o médico que pega a bolsa, é o médico que testa o laringo, é que vai escolher o tubo lá na hora. Ele vai se virar lá pra resolver, porque eu tô lá no acesso. E você tem um médico, tem um enfermeiro e o condutor. Nossa, A gente muito vira que quase um aprender polvo, com assim. esse pré-hospitalar, Porque né? às vezes tá Equipe lá... reduzida, a gente aprende a se virar. Às vezes é uma sozinho. PCR e tá lá na via aérea ambulando o paciente, ela tá tentando pegar um acesso porque Isso. não chegou uma USB pra apoiar ainda, e o condutor tá ajudando em outras questões, e aí quando chegar no 30, tiver chegando no 30, você me fala que eu ambuso. Aí passou e ambusei, já começa a mexer na maleta mas de é via assim aérea aqui, mesmo. preparando material pro tubo. A gente vai ficando, a gente vai se adaptando, né? E é por isso que a gente fala que é a questão da habilidade, que também você vai pegando com o tempo, né? Você vai Depois se fica adaptando. mais fácil trabalhar no hospital? O que vocês acham? Eu acho que, bom, Diante disso, né? eu acho que fica mais difícil. Mais Pra difícil? mim, eu acho mais difícil. Hospital você tem... São outras particularidades, né? Eu acho que, assim, apesar de ser uma equipe muito reduzida, é uma equipe que se conhece, assim. É como uma coreografia muito bem ensaiada. Cada um sabe o seu lugar Seu ali e papel. funciona de as uma coisas forma muito funcionam coordenada. bem. Eu acho, assim, as situações mais estressantes que eu já vivi, mais bem-sucedidas, foram no SAMU. E principalmente quando tava eu, meu enfermeiro e o condutor. Exatamente. Porque no hospital é muita gente, e às vezes muita gente que não tá ajudando em nada, só tá atrapalha. tumultuando o Às ambiente. vezes acontece, né, da gente ir atender, às vezes chega, tá no meio de uma emergência, dentro de uma sala de emergência, de algum local, a gente prefere pegar o paciente e colocar dentro da ambulância. Uhum. Vamos nós três atender, Vamos tirar dessa resolver, confusão porque aqui, porque Vamos aqui deixar não, a pessoa não batendo adianta, não. cabeça. É. Interessante, Então eu acho, né? eu não estou no hospital, né? Há muito, desde quando eu entrei no SAMU em janeiro de 2005, né? Então eu saí do hospital, mas eu acho que eu teria dificuldades, porque a gente acaba aprendendo a tendo que trabalhar sozinhas. Quando eu falo sozinha, assim, né, nas questões da atribuição do enfermeiro, né? E aí eu já criei uma forma de trabalhar que eu acho que se eu tiver que ir para uma unidade que tem outros profissionais da enfermagem também, talvez eu teria dificuldade de me adaptar nesse início, né? Tudo a gente se adapta nessa vida, né? Mas é por causa do... Acho que é o nível de condicionamento. Eu falaria condicionamento que a gente chega, porque a equipe é muito reduzida, né? E você tem que saber quais são as prioridades e o que você tem que fazer. Tem que ter uma comunicação em alça fechada, saber estabelecer, né, as coisas bem estabelecidas. E assim, e no geral, graças a Deus, dá tudo certo, né? A gente pega pacientes muito graves e que a gente entrega, assim, muito bem no hospital, né? E isso deixa a gente mais satisfeito e com a vontade de falar assim, né? De permanecer e falar assim, vontade de voltar É o que alimenta, depois, né? É o A que nossa alimenta. vontade de estar ali, todo plantão. E é por isso que eu falo, que eu pretendo ficar, né, na ambulância. Eu estou no NEP, né, na coordenação já há um tempo, mas eu gosto do plantão da ambulância e eu falo que enquanto eu tiver saúde física e saúde mental, eu quero permanecer na rua. Porque a gente precisa ter esses dois itens, né, muito bem resolvidos também. A saúde, assim, condicionamento físico é algo muito importante. Não esqueço uma vez que eu fui numa ocorrência e era uma escadaria, era um paciente pós-transplante do HC. E aí, a gente foi na casa dele, era uma ocorrência, ele tava tendo uma intercorrência importante. A hora que a gente chegou lá em cima, eu tava subindo com a bala de O2, que era o item mais leve que eu poderia levar. Senhora. Eu tava quase ligando o O2 em mim. Eu tô assim, gente, como é que eu vou manejar a via aérea desse paciente aqui? Eu tô Que total loucura. esbaforida. Depois desse dia, eu falei, gente, eu preciso fazer atividade física regular, porque não dá. Pois assim, não alimenta direito, né? Durante o plantão, ainda tem que subir escada. sim. E Ó, olha, gente, eu tô vou te falar, desistindo eu vou desse te falar negócio. uma coisa, né? O paciente nunca tá na porta. Chega lá, é a rua X, número tal. Aí você fala, ó, chegamos. Na hora que abre o portão, o solicitante fala, ele tá lá em cima, ou então ele tá lá embaixo. Ou então, não, vem cá, né? É porque eu dou o endereço aqui, é porque lá é difícil o acesso, eu vou levar vocês lá e a gente vai caminhando, às vezes longas distâncias, né? Que aventura. Carregando o material e na volta você ainda volta com o paciente. Detém as adversidades climáticas, né? Pois é, isso que eu ia Porque se tá calor, aquele sol, você tá Uma chovendo, macacão né? quente, Tá a bota chovendo, né? pesada, a escada Chovendo nunca já são era, degraus regulares. cabelo. né? A roupa muito quente, né? E não tem como tirar, baixar macacão, porque a EPI, a bota, né? Então, assim, tudo é questão de condicionamento e de perfil mesmo. Ah, o cabelo, eu tenho uma amiga que brinca que todo dia é dia do cabelo maluco. Porque Não tem jeito. Definitivamente não dá pra marcar compromisso depois. Não Só dá. se for de coque, né? Pras mulheres. Não Mas dá. eu tenho uma curiosidade. Eu sempre, quando tá com esse período de chuva, eu sempre carrego um boné.
Ah, gente. Boné ajuda. Ah, é uma boa. É uma nunca boa usei ideia. boné. Ajuda porque pelo menos, né? Não ficar pingando óculos, né? Porque às vezes tem situações, já aconteceu comigo, de ter que fazer procedimento em vítima presa em ferragem debaixo de chuva. E aí quando você tá nem com... enxerga. Exatamente. Então aquela aba do boné, ele pelo menos não fica batendo aquela água no seu olho e você consegue fazer, minimiza, né? E facilita mais Aí, pra tá você vendo, fazer gente? as Para coisas. mais dicas, Vai ser uma boa. escola e na Gostei da Dani. dica. Boné Mas essencial. eu tenho uma curiosidade, assim, igual, o povo brinca comigo. Futebol. Fico na curiosidade, o que tá acontecendo no intervalo? Se esses jogadores vão tomar banho, se troca de roupa, o que acontece? E aí, mesma coisa, assim, e aí? Aí você vai lá numa chuva horrorosa, ou então calor, não dá tempo de Não. tomar banho, não dá tempo de fazer nada. É aquilo ali, você vai ter que ficar as próximas 12 horas daquele jeito. Assim, a gente sempre tem um macacão reserva, né? tem, Na bolsa, né? mas só que às vezes nem sempre dá tempo e também você tem que criar coragem. Porque você não pode simplesmente avisar, você entrar e falar assim, agora a USA tá baixada, ou seja, tá indisponível porque, eu vou tomar Porque eu vou banho. tomar um banho. Gente. Não dá. Que é a não lei tem de como. Murphy. Né? É você falar assim, às vezes quando a gente vai fazer 24 horas, fala assim, ó, eu vou tomar um banho rapidinho, né? Aproveitar que a rede tá tranquila. Você entrar no banheiro, você liga o chuveiro, empenha. Ai, Geralmente você é sai correndo. PCR. Nunca é uma Inter, né? Que você pode falar, Não. não vou, né? PCR, aí você tem que sair correndo, às Tem que vezes tomar sai... banho, tem que pôr o cronômetro, 60 segundos. É o máximo que você desespero. tem. Meu Deus. E então, assim, é muito inesperado, mas eu acho que quem está no pré-hospitalar gosta disso, não é assim, É. meninas? É, Mas a tem que gente gostar. gosta disso. Não dá pra ter muito nojinho, não. Viu? Não tem isso não. Eu talvez vou sair daqui sem querer. Porque... não, eu realmente quero um dia. Vamos ver o que o futuro reserva. Mas quando a gente foi preparar o episódio, uma das perguntas que tiveram foi casos inusitados ou casos Essa é uma boa engraçados, pergunta, né? hein? Nossa. Vocês lembram de algum, assim, que marcou, que dê pra contar, né? Tem isso que dê pra contar, né? Ai, caso que marca, sempre a gente tem muitos, né? E infelizmente, às vezes, geralmente os que marcam são com os que têm desfecho ruim, né? Mas falando assim... Que até te interromper, tem que estar preparado, porque Sim. a maioria, quando é gravidade, criança, né, principalmente principalmente, PCR, a gente sabe que a mortalidade é altíssima, mais alta do que o prognóstico. Pois é. Bom, né? Então tem que estar preparado preparado. para perder E um paciente. caso inusitado, então, agora que você falou PCR, me fez lembrar de um caso. Né? Eu gosto muito da parada caixa respiratória, meu mestrado, meu doutorado foi nessa área do APH, eu tive citação agora na última diretriz da American Heart, então assim, eu mexo com Chique, essa área né, da, gente? da olha PCR, eu gosto muito. Alto nível. Não. E um tema que me faz brilhar os olhos, né, que é uma coisa que é bem assim, a exceção da exceção da exceção, que nem a diretriz aborda isso, que é a consciência induzida pela ressuscitação cardiopulmonar. Nossa, muito legal. E eu tive o privilégio, né, de presenciar um caso desse, e assim, esse eu acho que foi um caso inusitado, porque entrou pra gente uma ocorrência, e era muito próximo de onde a gente estava, lá na barragem da Lagoa, e de longe, quando nós olhamos assim, o moço estava mexendo, a gente falou assim, nossa, não é PCR. Eu falei, não é PCR. E aí quem estava lá era um enfermeiro do SAMU que presenciou, né? E que falou que era, e quando a gente viu era uma FV, e assim, o cara mexendo, e quando a gente deu choque, aí voltamos a fazer a compressão torácica, ele abrindo os olhos, levantando a cabeça, eu falei com meu colega, que a gente, inclusive, a gente tinha publicado um artigo sobre consciência induzida, eu falei, nossa, é IC, né? Indução da consciência, e aí nisso deu um choque, o paciente abriu os olhos, levantou assim, querendo levantar, eu não tinha nem impulsionado o acesso ainda, eu não tinha nem preparado o soro, o paciente voltou no Glasgow de 14 inicialmente, depois Glasgow 15. Alta pra casa. Ah, isso é Quase. maravilhoso, né? Assim, a Nossa, prova viva da eficiência da RCP de exatamente. alta qualidade e desfibrilação precoce. Não, muito legal. E aí foi muito interessante, porque ele voltou e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, o senhor nasceu de novo. Já teve um pit stop tem aí. mais uma data de aniversário para comemorar agora. E aí foi muito interessante, porque ele tinha uma sudorese muito profusa, coronariano mesmo, né? E levamos para um hospital privado e viu lá chegando com esse paciente. Esse paciente aí que é o provável infarto. A gente, não, esse é o pós-PCR. É. Mas é esse que é o problema? É porque falaram que é o provável infarto? Não, vocês não estão entendendo.
É um pós-PCR, moça que lá de 15. Então, assim, esse foi um caso inusitado. Eu já tive o privilégio de pegar pacientes assim, de voltar e voltar bem, né? Mas esse de ter a consciência induzida durante a ressuscitação cardiopulmonar foi a única vez que eu vivenciei nesses quase 20 anos de SAMU. E eu acho que isso, assim, é uma coisa que marca. Claro, bem legal. mesmo, né? É, muito legal. E você, Paula? Então, o caso inusitado que eu tenho é um pouco cômico e até frustrante. Foi quando eu tava na regulação, recebi um chamado e o solicitante, não, tem um senhor aqui, masculino, aproximadamente 30 anos, ele tá morto. Eu tô assim, não, como assim? Ele não respira? Ele não tá respirando, então chama ele com vigor. Não precisa chamar, ele não tá respirando, ele tá até duro aqui, tá frio. Nossa e era na época Senhora. de inverno. Mas alguém sabe falar alguma coisa que aconteceu? Ele caiu? Ele não. O pessoal que falou que ele tá aqui na mesma pose desde ontem à noite, ele tá frio já. Esse cara tá morto. Eu tô assim, gente, vou mandar a ambulância. Solicitei o envio da ambulância e tudo mais. Chega no local, a equipe vai abordar e fala, ô central, a equipe abordou a vítima aqui, que inclusive ofendeu a equipe por ter ela acordado durante o seu sono. A Que vítima bom, né? estava dormindo. Morto de sono. Exatamente, é aquilo que a gente brinca do bom samaritano, que vai, vê a pessoa de longe, fala que não tá respirando, inventa 1 milhão de Mente, né? dados, ele falou comigo que tava frio, que tava duro, então tinha sinais Nossa. objetivos de óbito, né? Mas na verdade tinha nada disso, assim, uma hora eu fiquei possessa de Nada ódio dessa perto, pessoa, né? eu tô assim, gente, E não manda Que não raiva. pra ver, né? como E é que você aí, banca não mandar uma ambulância, como é que né? você banca, né? E aí, quando você manda uma ambulância para um empenho desse, mandou uma unidade de suporte avançado. Exato, E aí, uma área foi outra que descoberta. tava Outra precisando. pessoa ficou... Considerando aí que é uma unidade de suporte avançado para 450 mil pessoas, mais ou menos, né? A área de Pois cobertura. Então, até a questão do uso do recurso, né? Ele tem que ser, né, bem feito, né? Porque Sim. manda para uma situação dessa, daqui a pouquinho precisa para outra situação e às vezes, né, não vai ter, ou se tiver, a ambulância vai estar um pouco mais distante, porque aquela daquela região, ela já está num atendimento que não deveria estar. Isso é importante. Acho que foi, não sei se foi na jornada de POCs que a gente teve, ou se foi no ATLS, mas trouxeram esse dado. Acho que foi no ATLS. Que a gente tem isso, né? É uma avançada para 450 mil. 400 mil a 450 mil. E que o ideal é uma para cada. Qual que é o ideal? É bem. É longe mais dessa ou menos realidade. essa divisão mesmo. Mas fala assim, nos países mais eu não sei desenvolvidos, te a falar. proporção é bem menor, bem menor, sabe? é. E que é um outro tipo de Outro atendimento. Que a gente tem que entender que tem essas, vamos supor, não sei se é escassez ou limitação, mas que tem que saber Limitação, né? usar. Igual todo SUS, assim, tudo que é muito amplamente disponível, a gente acaba perdendo em alguns quesitos, né? Não dá pra bancar tudo de ótima qualidade. Mas eu acho que o que as meninas estão falando é que a limitação que existe é uma limitação da lei, né? A gente tá exato. regulamentado. E eu acho Sim. que essa lei, infelizmente, precisa de Rever, avançar, né? ser revista, Sim. né? Porque a gente está dentro de uma capital que tem vários problemas relacionados a um desfalque aí em relação à quantidade de ambulâncias para número de habitantes, né? Que poderia ser um pouco melhor, eu Exatamente. acho. É uma lei que foi não sei. fundada numa época em que a maioria dos atendimentos pré-hospitalar era trauma, né? E hoje em dia a nossa realidade é outra. A maior parte dos nossos atendimentos são clínicos. Uhum. Com outras demandas, assim. Então, acho que a gente precisa O atualizar perfil isso mudou, mesmo. o solicitante, Nós né? temos Mais hoje, conhecido o serviço também. eu acho. Nós temos uma alta prevalência de atendimentos relacionados à saúde mental, que são ocorrências que Exato. geralmente demoram muito tempo na cena. É diferente, né, de um trauma que você chega, pega, Exato. faz o que tem que fazer e desloca para o hospital. A saúde mental você tem que abordar, você tem que ter uma comunicação terapêutica, né, saber conversar adequadamente para ver, né, todo o manejo do paciente. Então, assim, acaba que são ocorrências que demoram São, muito, né, e a ambulância fica muito tempo na cena. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E Né? sobre esse assunto, até que a gente tem vivido, né? Eu, quando estava na gerência, vivi isso, assim, essa fala de entender os tipos de ambulância que tem, porque tal tipo de ambulância serve para tal coisa, e principalmente sobre as transferências, né? De um hospital para outro, porque dá a impressão, acho que para o leigo, para quem não tá na área de gestão, ou quem não tá na emergência, que ligou, veio, né? Uhum. Ah, por que não?
Que né? é tudo igual. Pra que o tudo, médico né? que tá lá conversando com você é o mesmo que vai entrar na ambulância e vai aparecer 2 minutos. Como se estivesse ligando para a ambulância, né? Não, chegou. E ele acha também que o que atendeu o telefone é o que chega lá. Isso, é isso. Então, assim, fala um pouquinho. Quais são os tipos que existem? Qual que é, igual você tá falando, né? A gente tá na lei, mas a gente precisa avançar, estimular a rever as necessidades que a gente tem, porque o que a gente vê é que demora, que às vezes não vem na velocidade do que a gente precisa para uma sala de emergência fazer uma transferência no paciente, porque já chegaram mais 9 e você está numa sala com 11, no lugar que cabem 8. Então, que a gente sabe muito da básica, da avançada, e agora tem a intermediária, né, que parece ser uma novidade. Conta um pouquinho pra gente aí, quais são as diferenças. A portaria 2048, ela estabelece 2 modalidades de assistência do pré-hospitalar. Né? Uma é a unidade de suporte básico, né, que fala que ela tem que ser tripulada por, além do condutor, né, por pelo menos um técnico de enfermagem, tá? E a gente tem a unidade de suporte avançado, que ela é tripulada por um médico, por um enfermeiro e pelo condutor. Né? Não vou entrar assim, em méritos, a gente tem os veículos tipo A, tipo B, C, D, E, F, né? E que vem lá a aeronave de asa fixa, rotativa, ambulância, né? E tem depois, em 2008, lançaram a motolância, mas a gente é uma outra... outro dia. E vou verificando o seguinte, que quem segura o sistema hoje, né, do pré-hospitalar são as ambulâncias de suporte básico, até pelo número de ambulâncias que tem, pelo perfil dos pacientes e tudo. Mas o que o COFEM veio percebendo é que muitos pacientes que são assistidos pelas USBs, que são os técnicos de enfermagem, em Belo Horizonte, nossas ambulâncias têm 2 técnicos de enfermagem e, assim, os nossos USBs são muito boas, assim, os nossos técnicos são muito bons, né? Mas existe uma lei do exercício profissional, que ele pode ir até onde a lei do exercício permite que ele vá, né? E o COFEM começou a perceber que muitos pacientes que são assistidos, isso a nível de Brasil, que são assistidos pelas as unidades de suporte básico, não deveriam ser assistidos por eles, por causa do nível de complexidade do paciente, de complexidade intermediária. Ao mesmo tempo, né, tem pacientes, esses pacientes também não precisariam, não demandariam de uma unidade de suporte avançado. Né? E é aí que entra o CIV, que veio então o suporte intermediário de vida, que é uma ambulância que ela é tripulada por um enfermeiro, por um técnico de enfermagem ou por 2 enfermeiros, e que dentro desse escopo de atuação, né, o enfermeiro ele vai executar, ele vai assistir o paciente, vai executar procedimentos da prática avançada de enfermagem, mas práticas que são essas regulamentadas pelo exercício profissional, né? E todo o atendimento, assim como a OSB, é regulado por um médico numa central de regulação. Né? Então, na verdade, o CIV, ele é uma unidade de suporte intermediário que já está muito em discussão aí, né? Existe a expectativa de que a revisão aí da atualização da portaria 2048, que ela é de 2002, já foi montado um grupo condutor para poder atualizar essa portaria, que vá mesmo trazer, oficializando mesmo o suporte intermediário de vida, mas ainda o que a gente tem é a resolução mesmo do COFEM e a decisão gestora, né? Porque hoje, a maioria dos CIVs que tem no Brasil, eles são cadastrados no Ministério da Saúde como unidade de suporte básico, só que o gestor do serviço, vendo a importância e a necessidade, constitui um CIV e o serviço, né, que seja a prefeitura, qual que é o serviço que está bancando aquele serviço, ele vai arcar com os custos adicionais por ter aquele profissional dentro da ambulância, porque hoje o repasse do Ministério da Saúde é como se fosse uma unidade de suporte básico, não uma unidade de suporte intermediário, considerando que o custo, né, se tem um enfermeiro dentro de uma ambulância, ele vai ser maior. Então, é mais uma decisão gestora que a gente está na expectativa para poder vir a atualização dessa portaria. Nós estamos só uns 22 anos atrasados, exatamente. Então, né? Então estamos na esperança. A gente fala que a portaria 2048 é uma senhora de 22 anos. É uma senhora. Interessante. E aí, outra pergunta que eu estava pensando aqui, porque
é o que eu passo do lado de cá. Vocês já falaram que vocês são, de vez em sempre, maltratados, né? Quando vocês chegam pelos familiares, né? Enfim. E quando chegam no hospital, aposto que vocês são super bem tratados. De portas abertas. Sempre. Se for você que tá lá... Às 6h30, então? A gente chegar. 6h30 ainda tá bom. 6h40 que é o bicho. Pelo menos no hospital que eu trabalho, tem o fisioterapeuta que sempre fala, vai chegar às 6h30, vai chegar às 6h30. Eu passei sempre por essa chega. situação semana passada, né? Cheguei no CTI com um paciente muito grave, né? E assim, demorou a sair do local para poder estabilizar, o deslocamento longo. Então, nós chegamos lá, tava dando assim umas 6h40, o CTI tá assim, nossa, não acredito, né? Agora, aí eu falei, gente, olha aqui, a gente tá chegando agora, mas deixa eu contar pra vocês uma coisa, desde que horas que nós estamos com esse paciente? E outra coisa, nós ainda vamos tentar voltar pra base. Vou ter que atravessar a cidade para vou tentar voltar para a base para passar o plantão e ainda correndo o risco de ser empenhado, ainda ser empenhado. Então a vida sua está melhor do que a nossa. Ainda tem um alto empenho, que sempre pode ocorrer. Tem um alto empenho. Isso quando não é empenho, isso aconteceu comigo recente, um empenho pediátrico. E que a criança estava precisando, ela estava entubada e ela tinha uma cardiopatia, então não podia fazer altas pressões do ventilador, o nosso ventilador não suportava, então eu tive que pegar todo o material do CTI onde ela estava para levar para o outro CTI, porque ela ia para hemodinâmica. Então peguei bomba de seringa, as bombas, ventilador, troca tudo, né? Depois? E aquela coisinha pequenininha para você mudar aquilo de maca sem perder os dispositivos que a criança tá usando, para anotar tudo que a pediatria estava fazendo, para eu entender melhor ali como que eu ia fazer o manejo daquelas drogas, porque querendo ou não são coisas muito habituais nossas, né? Pra eu conseguir levar a criança no destino. Você tem que deixar lá, né, o seu comprovante de renda, exatamente, né? Seu CPF, seu comprovante de endereço. Porque eu saí levando tudo. Né? Saí levando tudo. Tá. Eu não tenho condições de transportar minha bomba não vai fazer essa vazão. Precisa pegar tudo emprestado. Aí a gente depois que pega tudo emprestado e deixa a criança, tem que fazer o que é tem que voltar lá. Devolver. Exatamente. E assim, eu cheguei com a criança no CTI, era 18h40. E eu pensei, mas essa criança era pra ter chegado há mais tempo. Eu tô assim, gente, não tem como eu fazer um transporte rápido. Uma criança instável hemodinamicamente, não dá pra gente fazer movimentos bruscos na ambulância, né, por conta da questão do manejo hemodinâmico, e sem contar que a troca de todo esse material aqui é extremamente demorada, assim, a gente foi voltar pra base, era mais de 9 horas da noite. Não, eu tô admirada, assim, deve rolar um yoga, deve fazer alguma coisa, conta aí, porque eu acho que eu iria na vibe do né, a gente passou no shopping antes, por isso que atrasou, né, porque, gente, né, tem que ter... pra lanchar. Paramos, a gente parou ali no drive-thru e aí fez um lanche, por isso que a gente demorou, né? Mas as pessoas não conhecem, né, a realidade do serviço, né? É muito bom, né? A gente tá aqui falando sobre isso, gente, vamos tratar melhor os amiguinhos, assim. Não, eu falo. A gente não queria estar lá às 18h40, porque a gente vai ter que voltar pra base. Mas assim, vou fazer a defesa da minha galerinha intra-hospitalar. Tem que, né, dar um desânimo. Aquela careta que fala, ai, não acredito. Não é pra vocês. Não pode levar pro coração, não é pro coração, não é porque... Isso é igual a gente, né, também, dependendo assim, se entrar um trauma, pode chamar até hora do passar de plantão, vambora. Né, mas agora, dependendo do atendimento, a gente fala assim, nossa, não é possível, né? Gente, é só a gente entender. Mas a gente vai, né? Às vezes a cara feia não é pra gente. Não assim, é pelo universo. Nossa, que saco, justo no meu plantão tá acontecendo isso. Eu já vivi isso, assim, na época da gestão mesmo, uma reclamação de que quando abria a porta da emergência, as pessoas faziam careta lá dentro. Eu tive que, gente, a careta não é pra quem tá abrindo a porta, é pra assim, ai, mais um, tô exausto, tava na expectativa de imprimir o passômetro agora. Era pra qualquer pessoa que chegasse ali com mais um paciente, né? Quando abre a porta, a gente não espera que vai chegar um pré-hospitalar, a gente espera que vai chegar algum colega que vai render a gente. É só uma frustração da expectativa, né? Exato. Gente, achei, nós estamos caminhando pro final aqui, achei, assim, de extrema relevância a gente falar sobre isso. Acho que tem que ter o pré-hospitalar 2, 3, 4 aqui. Tem muito assunto ainda. Tem muito assunto. Igual a gente também tá planejando fazer o de terapia intensiva, eu acho que é isso, né? O pré chega pro inter da emergência, tem careta, aí a emergência vai levar pra terapia intensiva, recebe, a gente faz careta o dia inteiro, né? O pobre do emergencista tá vendo careta o dia inteiro. O pobre do emergencista, tá vendo careta. A gente tá acostumada, não leva pro coração, não. Sabe que não é
pessoal. Mas eu acho que o caminho é isso aqui que a gente está fazendo, né? É trazer um pouquinho da realidade que outras pessoas não conheçam, para que através de conhecer a empatia e a compaixão ativem ali, né? A gente poder melhorar. E aí tô lembrando aqui que eu fui tão empolgada em saber tanta coisa que no início eu não perguntei, a pergunta que eu faço sempre: quem é a Dani fora dessa vida de NEP, Ministério da Saúde, ambulância? Quem é a Dani longe disso tudo? Nossa, sou mãe, né? Sou mãe. Às vezes a pessoa fala assim: Dani, hoje mesmo lá no NEP eu escutei assim: você dorme que horas? Eu falei: gente, eu durmo, né? Assim, a gente tem que organizar a vida, né? Na hora que tá, né? Eu falo: eu durmo, eu consigo. Então eu sou mãe, sou docente, né? Horas também sou dona de casa, não tem jeito, né? Mas procuro, assim, apesar dessa confusão toda, desse tanto de atribuição de atividade, procuro tentar equilibrar. Vou na academia também, consigo. Existe vida além desse extenso viagem, passeio, né? A gente tem que tentar organizar. Não é fácil, né? Mas a gente consegue, né? E você, Paola? Quem é Paola longe da emergência? Eu, ao contrário da Dani, sou só filha. E assim, eu tenho vida normal, igual todo mundo. Eu saio com os meus amigos, eu gosto de dormir até mais tarde num dia que dá. Eu gosto de cozinhar às vezes, fazer uns experimentos ali, ver se dá certo. Olha! Academia, atividade física é uma coisa que eu gosto muito. Pra subir a escadaria. Exatamente. Assim, coisas... Nada extraordinário, assim. Acho que igual, a gente são seres de outro mundo, né? Não, tem não, né? A gente tem vida normal. A gente normal. E você, eu sou residente ainda, então eu não tenho vida. Tá acabando. Tá acabando aí os próximos meses, eu vou voltar a ser eu. Depois de 4 anos, né? Respirar um pouquinho, ter um tempinho. Né? Em minha defesa, a bolsinha 5-7 na hora de ir embora é porque eu sou mãe de 3 crianças e de pet. Então, assim, tem um outro plantão me esperando. Nem sei, eu acho que eu nunca me apresentei dessa forma aqui nos episódios anteriores. Vou aproveitar o momento. Que geralmente é mais pesado. Né? É pesar literalmente, né? Porque a gente chega, eles sobem mesmo em cima da gente. Esse aí não tem rendimento. Não tem, gente. Não tem. Enfim, é outro episódio que vai ser. Eu falo brincando, eu falo assim: agora eu tenho que render o plantão lá em casa. É isso. Porque costuma ser mais pesado do que aquilo do plantão. Mas não é quando falam assim: bom descanso. Descanso pra quem, gente? Porque pra mim não é. Porque eu ainda vou chegar lá e começa tudo de novo. Mas enfim, queria agradecer muito a presença de vocês, né? Especialmente hoje, nesse dia chuvoso, nesse dia de visitas internacionais na nossa cidade. A gente tá aqui, foi uma luta, foi bem a caráter aqui do tema. E aí, queria deixar o espaço para vocês fazerem considerações finais, ponto-chave do que vocês acharam. Dica para quem quer seguir essa carreira do ATH. Eu acho que, assim, a dica, né? Quem quer, eu acho que tem que seguir, né? Às vezes chega gente pra mim e fala assim: Dani, tô querendo fazer residência em emergência, o que você acha? Eu falo: você vai perguntar pra mim? Vai falar que é ótimo, tem certeza, né? Você já sabe a resposta, né? Então, acho que é isso, assim, é uma área que é bem específica, que tem muitas particularidades, mas é uma área que é apaixonante, né? E eu sou suspeita de falar porque eu escolhi isso pra mim, né? Eu tô lá por opção, porque eu gosto e quero permanecer, e foi muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho do Pra Eu Estar Lá. Obrigada, Dani. Eu acho que é isso, assim, quem procura na medicina de emergência o glamour, ele não existe, assim. Geralmente nós somos a equipe que atua ali no momento crítico, mas que às vezes o paciente está em condições, ele não está consciente, ou ele não vai se lembrar daquele momento, é uma equipe que não existiu, né? Então tem até aquela velha história que o paciente crítico foi atendido por uma equipe de pré-hospitalar na sala de emergência, foi pro CTI, ficou ótimo, e ele era dono de uma rede de pizzaria, mandou pizza para todo mundo do CTI. Mas quem manejou ele ali no momento crítico, não tirando a importância da terapia intensiva, mas quem manejou ele no momento crítico, buscou ele em casa e manejou ele na sala de emergência, não existiu na história pra ele. A gente não ganha pizza, né? Exato, assim, então o glamour, assim, a maioria das vezes a gente não recebe. É gratificante, a gratificação é muito pessoal. Ela é nossa. É nossa. Tem que ter um propósito pra te guiar e te motivar. Porque se for querer presente de paciente, holofotes não vão ter. Elogio no saque, não vai rolar, não, né? Até porque a gente vai na situação mais difícil.
né? É aquela situação que ninguém quer lembrar, ninguém quer lembrar. Exato. Né? E que quando chama, né, tá numa situação crítica, né? E a gente não cria vínculo também, Não cria né? Tem vínculo. que ser um manejo rápido. Exato. E eu acho que isso pra mim também é bem positivo. Estar no pré-hospitalar. Também, né? Tem essa Tem parte o prós e contras, né? Não vão te ligar, né? Isso também isso é é bom pra Porque às saúde vezes me mental. falam assim, às vezes eu conto um caso na sala de aula, tá, mas e aí? Né? Aham. Que eu sempre termino assim, nós entregamos no hospital. Tá, mas E e, depois? aí? Né? Eu falo, não sei. Dani, mas como assim? Você não sabe? Eu falo, não, gente, eu não sei. Mas aí eu penso, me fica assim, não fui entender. Como assim? Não, gente, eu não sei. Ué, eu tenho Mas como é que você consegue voltar pra casa sem saber? Eu falei, porque depois tem outro, que depois tem outro. Às vezes a gente consegue ter perna pra procurar saber, né? é um Mas caso, às vezes A maioria das vezes. Mas é isso. E você, Vivian, considerações finais, te agradecer muito, viu, de ter Nossa. topado aqui, ter vindo. Adorei a experiência de estar aqui, né? Eu que sou uma pessoa super retraída. Mas assim, eu acho que a palavra mais importante acho que deu para perceber que todo mundo que tá aqui, né, que faz a PH é apaixonado pelo que faz, né? Então, se você tem aí a convicção que isso é para você, se você se vê nesse perfil, né, se capacite, faça emergência, vem fazer parte, né, dessa família APH, que isso é muito gratificante. Gente, acho que estão pagando a vida fazer propaganda aqui. Eu vou pensar, eu saí daqui confusa, tá? No final desse episódio, vocês vão saber, vocês vão ter notícias aí no futuro. Mas muito obrigada, viu? Espero que vocês voltem pra gente conversar outros assuntos depois e acompanhem aí nosso videocast, né? Até a próxima, pessoal. Obrigada.